Já sentiu um vazio ecoando em sua alma, uma busca incessante por algo que parece sempre escapar, como se estivesse dançando em um labirinto construído pelas sombras do seu próprio ser, sem saber como encontrar a saída. E se eu lhe dissesse que a chave para libertar-se desse labirinto reside em desvendar os mistérios da sua psique, em confrontar os demônios interiores que o aprisionam? Hoje vamos embarcar em uma jornada profunda e transformadora pelos reinos do inconsciente, guiados pela sabedoria visionária de Carl Jung, o pioneiro da psicologia analítica. Não falaremos sobre poder superficial, mas sim sobre o verdadeiro poder. O poder de se conhecer, de se aceitar, de se tornar quem você realmente é. Prepare-se para desafiar suas crenças mais profundas, para confrontar seus medos mais obscuros, para abraçar a totalidade do seu ser. A psique humana é um universo vasto e complexo, um jardim secreto repleto de símbolos, arquétipos e memórias ancestrais. Carl Jung dedicou sua vida a explorar esse universo, a decifrar sua linguagem, a desvendar seus segredos. Ele nos revelou que somos muito mais do que nossa consciência, que carregamos em nós a herança de toda a humanidade, a sabedoria de todos os tempos. E é nessa herança que reside a chave para entendermos nossa busca incessante por significado, nossa luta constante contra nós mesmos, nosso anseio primordial por transcendência. E antes de nos aprofundarmos nessa exploração fascinante, permita-me um breve convite. Se você se sente atraído por esta jornada de autodescoberta, se você anseia por compreender os mistérios da mente e da alma, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Ao fazer isso, você não apenas garante que receberá em primeira mão as próximas revelações, mas também se junta a um círculo de buscadores da verdade, prontos para desvendar os enigmas da existência e iluminar o caminho da individuação. Junte-se a nós e desperte o potencial ilimitado que reside em você. É fundamental compreendermos que nossa jornada não tem como objetivo fornecer um atalho para o sucesso mundano ou um manual de instruções para a conquista do poder externo. Nosso propósito é muito mais profundo: desvendar a natureza da psique, sua dinâmica, seus conflitos, suas possibilidades. Não buscamos apenas identificar os iluminados, mas sim compreender o processo de iluminação, a jornada da sombra à luz, a transformação do sofrimento em sabedoria. Essa compreensão é essencial para nos libertarmos das ilusões do ego e nos reconectarmos com nossa essência divina. Jung nos ensinou que todos nós carregamos uma sombra, um lado obscuro e reprimido de nossa personalidade. Essa sombra é composta por nossos medos, nossas fraquezas, nossos desejos inaceitáveis, nossas emoções negativas. Mas a sombra não é inerentemente má. Ela é apenas a parte de nós que não reconhecemos, que não integramos à nossa consciência. E quanto mais a negamos, mais ela nos domina, mais ela influencia nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. Como o mestre Zen Thich Nhat Hanh nos lembra, a aceitação e a integração de nossa sombra são cruciais para alcançarmos a paz interior. Ele nos ensina que a luz não pode existir sem a sombra, que ambas são partes inseparáveis da mesma realidade. A sombra se manifesta, muitas vezes, através da projeção. Atribuímos aos outros aquilo que não queremos ver em nós mesmos. Criticamos, julgamos, condenamos nos outros aquilo que secretamente desejamos ou tememos em nós mesmos. E a busca por aprovação, o anseio por reconhecimento, o medo da rejeição podem ser algumas das manifestações mais sutis da sombra. Já se perguntou por que algumas pessoas sentem uma necessidade tão grande de agradar aos outros, de buscar aprovação, de evitar conflitos? Jung nos diria que essas pessoas estão, na verdade, tentando negar sua própria sombra, projetando-a nos outros e buscando controlá-la externamente. Mas o que tudo isso tem a ver com você? O que essa conversa sobre Jung, sombras e projeções tem a ver com sua vida, com seus relacionamentos, com sua busca por felicidade? A resposta reside na ferida primordial que reside no âmago do ego. Todos nós, em maior ou menor grau, sofremos de uma sensação de separação, de isolamento,
de falta. Essa ferida nos leva a buscar algo externo que nos complete, que nos faça sentir inteiros. E a busca por aprovação, o anseio por reconhecimento, o medo da rejeição, podem ser algumas das formas mais sutis de tentar preencher esse vazio. Aquele que busca incessantemente a aprovação dos outros está, na verdade, tentando compensar sua própria falta de amor próprio, sua própria sensação de inadequação. Ao agradar aos outros, ele se sente valorizado, aceito, amado. Mas essa é apenas uma ilusão. O verdadeiro amor reside na capacidade de se amar incondicionalmente, de se aceitar como você é, com todas as suas qualidades e seus defeitos. Carl Jung nos ensinou que o objetivo da vida é a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, de realizarmos nosso potencial máximo. Esse processo envolve a integração da sombra, a aceitação de nossos aspectos negativos, a reconciliação com nosso passado. Mas a maioria das pessoas resiste a essa jornada, preferindo se agarrar a ilusões de perfeição, de sucesso, de felicidade. E é nessa resistência que reside a armadilha. Quanto mais tentamos ser perfeitos, mais nos tornamos vulneráveis à crítica. Quanto mais buscamos o sucesso externo, mais nos afastamos de nosso verdadeiro propósito. Quanto mais nos apegamos à felicidade, mais sofremos quando a perdemos. Mas por que essa busca por aprovação é tão sedutora? Por que tantas pessoas se deixam levar por essa ilusão? A resposta reside na dinâmica arquetípica do herói. O arquétipo do herói é uma força primordial que reside no inconsciente coletivo, um padrão universal de comportamento que se manifesta em todas as culturas, em todas as épocas. Esse arquétipo pode se manifestar de formas positivas, como a coragem, a determinação, a superação. Mas também pode se manifestar de formas negativas, como a arrogância, a prepotência, a busca por reconhecimento. Aquele que se identifica com o arquétipo do herói de forma negativa se torna um inflado, um indivíduo que se sente superior aos outros, que se acha no direito de ser reconhecido, de ser admirado, de ser amado. Esse indivíduo está, na verdade, aprisionado em sua própria sombra, cego para sua própria fragilidade, incapaz de se conectar com sua verdadeira essência. Jung nos ensinou que a humildade é a chave para nos libertarmos da armadilha do herói. A humildade não é se rebaixar, mas sim reconhecer sua humanidade, sua vulnerabilidade, sua imperfeição. É entender que todos nós estamos aprendendo, que todos nós estamos cometendo erros, que todos nós estamos em busca de algo que nos complete, que nos faça sentir inteiros. Um antigo conto budista narra a história de uma mulher que perdeu seu filho e, desesperada, procurou Buda para que ele o ressuscitasse. Buda, com sua infinita compaixão, disse à mulher que a ajudaria, mas com uma condição. Ela deveria trazer um grão de mostarda de uma casa onde nunca houvesse ocorrido uma morte. A mulher, feliz, começou a procurar de casa em casa, mas em todas elas havia ocorrido uma morte. Cansada e desiludida, a mulher retornou a Buda e compreendeu que a morte é uma parte inevitável da vida, que todos nós sofremos perdas, que todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. Essa história nos ensina que a humildade surge da aceitação da realidade, da compreensão de que todos nós somos vulneráveis, de que todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. Mas como podemos praticar essa humildade em nosso dia a dia? Como podemos nos libertar da armadilha do herói e nos conectar com nossa verdadeira essência? A resposta reside na autoobservação, na busca pela autoconsciência, na integração da própria sombra, em reconhecer nossos próprios padrões de comportamento, nossas próprias feridas, nossos próprios mecanismos de defesa. Jung nos ensinou que o autoconhecimento é o primeiro passo para a transformação. É a jornada de reconhecer, aceitar e integrar as partes de nós mesmos que negamos. E ao trilhar esse caminho, nos tornamos menos suscetíveis à manipulação, ao controle, à projeção. Ao reconhecermos a sombra em nós mesmos, somos capazes de enxergar a sombra nos outros com mais clareza, sem nos sentirmos ameaçados, sem nos deixarmos levar pelo medo, pela raiva,
pelo ressentimento. Jung nos ensinou que existem diversas ferramentas que podem nos auxiliar nessa jornada de autoconhecimento, como a análise dos sonhos, a meditação, a terapia, a arte. Todas essas ferramentas nos ajudam a acessar o inconsciente, a decifrar seus símbolos, a integrar seus conteúdos. A análise dos sonhos, por exemplo, pode nos revelar aspectos ocultos de nossa personalidade, desejos reprimidos, medos inconscientes. A meditação pode nos ajudar a silenciar a mente, a nos conectar com nossa essência, a desenvolver a compaixão. A terapia pode nos fornecer um espaço seguro e acolhedor para explorarmos nossas feridas, para integrarmos nossa sombra, para nos tornarmos quem realmente somos. Mas qual dessas ferramentas é a mais eficaz? Qual delas devemos escolher? A resposta é simples: aquela que ressoar com você, aquela que fizer sentido para você, aquela que te ajudar a dar o próximo passo em sua jornada de individuação. Não existe uma fórmula mágica, um caminho único, uma solução universal. Cada um de nós precisa encontrar seu próprio caminho, sua própria forma de se conectar com sua essência. E ao trilharmos esse caminho, nos tornamos mais fortes, mais resilientes, mais autênticos. Nos libertamos da armadilha do herói e nos conectamos com nosso verdadeiro potencial, o potencial da criatividade, da sabedoria, do amor. Jung nos ensinou que a individuação é um processo contínuo, uma jornada que dura a vida inteira. Não existe um ponto final, um estado de perfeição, um momento de iluminação. O que importa é a jornada em si, a busca constante pelo autoconhecimento, a vontade de nos tornarmos quem realmente somos. E ao nos dedicarmos a essa jornada, nos tornamos exemplos para os outros, inspirando-os a trilhar seu próprio caminho, a se libertarem da armadilha do herói, a se conectarem com sua verdadeira essência. Mas espere um pouco. Se a jornada de individuação é tão importante, por que tantos de nós resistem em iniciá-la? Por que tantos de nós se sentem perdidos, desmotivados, incapazes de dar o primeiro passo? A resposta reside no medo, na resistência à mudança, na crença de que somos incapazes de nos transformar. Muitas vezes, o que nos impede de iniciar a jornada de individuação são as vozes internas que nos dizem que não somos bons o suficiente, que não somos capazes de mudar, que estamos condenados a repetir os mesmos padrões de comportamento para sempre. Jung nos ensinou que essas vozes internas são manifestações da nossa própria sombra, da nossa própria resistência à mudança. Elas são a expressão de nossos medos mais profundos, de nossas crenças mais limitantes. Mas essas vozes não são a verdade. Elas são apenas ilusões, fantasmas do passado que nos assombram. Podemos nos libertar dessas vozes, podemos desafiar essas crenças, podemos nos transformar em quem realmente somos. E como podemos nos libertar dessas vozes? Como podemos desafiar essas crenças? Como podemos nos transformar em quem realmente somos? A resposta reside na coragem, na determinação, na perseverança, em enfrentar nossos medos, em desafiar nossas crenças, em persistir em nossa jornada, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Jung nos ensinou que a coragem, a determinação e a perseverança são forças poderosas que podem nos impulsionar em nossa jornada de individuação. A coragem nos dá a força para enfrentar nossos medos, para desafiar nossas crenças, para nos arriscarmos a sair da nossa zona de conforto. A determinação nos dá a motivação para continuar em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis, mesmo quando nos sentimos desanimados, mesmo quando parece que não há saída. A perseverança nos dá a persistência para superar os obstáculos, para aprender com nossos erros, para continuar crescendo e evoluindo. E ao cultivarmos a coragem, a determinação e a perseverança em nossos corações, nos tornamos capazes de silenciar as vozes da sombra, de desafiar as crenças limitantes, de nos transformarmos em quem realmente somos. Jung nos ensinou que a individuação não é apenas um processo individual, mas também um processo coletivo. Ao nos transformarmos em quem realmente somos, contribuímos para a transformação do mundo, para a construção de uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais compassiva.
E ao nos unirmos em nossa busca pelo autoconhecimento, nos tornamos uma força poderosa, capaz de transformar o mundo, de criar um futuro melhor para todos. E agora pergunto a você, que me acompanhou até aqui desvendando cada camada deste complexo tema: se a jornada de individuação é uma jornada de autoaceitação, de autocompaixão, de autotranscendência, qual o próximo passo que você dará para se conectar com sua verdadeira essência? Qual aspecto de sua sombra você está pronto para abraçar, a fim de se libertar das amarras do ego e se tornar quem você realmente é? Se esta jornada de autodescoberta ressoou em você, se estas palavras despertaram uma faísca de transformação em sua alma, então não hesite. Explore os outros vídeos do nosso canal, onde mergulhamos ainda mais fundo nos ensinamentos de Carl Jung e em outras ferramentas de autoconhecimento. Cada vídeo é um convite para você expandir sua consciência, para desafiar suas crenças e para se conectar com seu potencial ilimitado. Comece agora mesmo a trilhar o caminho da individuação. Agradecemos profundamente por sua presença, por sua atenção, por sua sede de conhecimento. Sua jornada é importante, sua transformação é valiosa, sua contribuição é essencial. Juntos, podemos criar um mundo mais consciente, mais compassivo, mais autêntico. E agora, querido explorador da alma, um último pedido. Se este vídeo lhe tocou de alguma forma, se você sentiu que ele agregou valor à sua vida, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe um comentário com suas reflexões. Sua interação é fundamental para que possamos continuar a criar conteúdos que inspirem, que motivem, que transformem. Ei, você que nos acompanhou até aqui, eu sei que talvez ainda não seja inscrito, mas sua presença é incrivelmente valiosa. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe suas sugestões e ajude-nos a construir uma comunidade de pessoas extraordinárias, assim como você. Gratidão profunda. Lembre-se sempre, o poder de transformação reside em suas mãos. Use-o com sabedoria, com compaixão, com amor. Qual será o tema que você gostaria de ver abordado no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários.